Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação dos Campos Gerais. Eu sou Larissa Honório e o tema da nossa conversa de hoje é o projeto de lei que prevê a regulamentação das plataformas digitais no Brasil. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor e doutor em Ciências Sociais Aplicadas, Adriano Smolarek. Adriano é especialista em Direito Aplicado e pesquisador na área do Direito Internacional Público. O projeto de lei 2630 de 2020 institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A proposta busca regulamentar as plataformas digitais no país e também criar medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais. O PL está em pauta na Câmara dos Deputados desde junho de 2020. O assunto é polêmico, tanto que, até o momento, a Câmara dos Deputados não votou a matéria. Enquanto o Congresso não avalia o projeto, o problema da desinformação no país só cresce. Professor, para começar a nossa conversa, o senhor pode destacar os principais pontos do projeto 2630, também conhecido como PL das Fake News? Sim, olá Larissa, olá a todos os que nos assistem. Sim, o projeto 2630 de 2020 ele é um projeto paradigmático em termos não só políticos, mas também por conta da sua influência social e econômica que exerce. Como pano de fundo desse projeto, e eu julgo ser o principal mote, né, o eixo principal do projeto está na questão da regulamentação das Big Techs no Estado brasileiro. Muito mais do que as medidas que ele prevê, que são muitas as medidas, e são, dentre inúmeras, poderia citar várias proibições de criação de perfis falsos, de utilização de bots, regulamentação das propagandas, enfim, uma série de mecanismos, de implementações que estão descritas nesse projeto, mas, sobretudo, eu acredito que o principal eixo de efetividade, enfim, o que representa em termos de efetividade esse projeto é justamente a regulamentação das Big Techs. A regulamentação das Big Techs é algo que tem assumido um valor transcendental nos últimos anos, sobretudo por conta, não é um debate só brasileiro, é um debate internacional. Parte desse cenário, o Brasil não pode ficar atrás, né? No fim das contas, a criação das redes sociais, há algumas décadas atrás, representou um cenário, a criação de um cenário, de um ambiente específico de manutenção das inter-relações, de aproximação das relações. Acontece que cada vez mais esse cenário de aproximação entre as pessoas passou a representar também um interesse econômico e também um interesse político, para além do interesse social que já exercia. De modo que esse ambiente que era só de interação social, cada vez mais está inserido num contexto de mercantilização e também através de atos políticos ou do desenvolvimento de determinados atos políticos, de enviesamentos específicos que podem vir a ferir, dentre outras coisas, a figura do Estado ou a autoridade estatal, os direitos e liberdades individuais, e essas dinâmicas são muito interessantes de serem percebidas, né? O projeto ele representa justamente essa modificação do caráter que se tem das Big Techs de serem um ambiente aparentemente neutro para serem efetivamente um ambiente que precisa ser regulamentado. Na União Europeia, 27 Estados-membros já aprovaram a legislação que regula o mercado digital e a Lei de Serviços Digitais para as maiores plataformas digitais do mundo, geralmente conhecidas como Big Techs, como o senhor já falou. A pergunta é, por que as Big Techs estão usando, inclusive, de desinformação para não aprovar o PL 2630 no Brasil? Por que essas corporações são contra o PL no nosso país? Sim, Larissa, essa é uma dinâmica que é observada também em outros países, né? A União Europeia não passou livre dessas dinâmicas, por exemplo. Na União Europeia foram 2 projetos de lei que foram aprovados, que foram construídos ao longo do tempo, né? A Lei dos Mercados Digitais e dos Serviços Digitais.
Essas duas legislações, ao meu ver, são legislações que construíram, na verdade, foi um degrau, né, de construção de legislação para a efetivação desses marcos regulatórios. Lá houve muita reticência, as Big Techs não queriam implementar essas dinâmicas, algumas ainda apresentam uma série de dificuldades, mas em virtude dessa manifestação concreta em termos de bloco, né, são 27 estados que impuseram às Big Techs essas dinâmicas, lá já se nota, né, já há uma corrente, uma percepção cada vez maior de que esses mecanismos regulatórios estão surtindo o seu efeito. No caso do Brasil, uma economia, eu não diria uma economia já não mais tão periférica como antigamente, o Brasil ele ainda não está no centro global dessas, digamos, dessas dinâmicas acerca das tecnologias ou desse ambiente específico. Isso gera para as Big Techs uma reticência, uma dificuldade na implementação dessas medidas regulatórias. Pelo menos é o que eles alegam, né? A alegação que foi feita, sobretudo quando houve essa celeuma da questão quando se chegou ao Congresso brasileiro o projeto de lei para eventualmente ser votado ou não, onde nós verificamos uma série de manifestações das empresas desse setor, né, contrárias contra o projeto, efetivamente. Essas dinâmicas elas foram utilizadas, né, como um argumento, como um instrumento das Big Techs para dizer que eles não têm pessoal para implementação ou que isso demandaria uma alteração de algoritmos centrais para o desenvolvimento dessas tecnologias, desses sites específicos, por exemplo, sejam mecanismos de busca, mecanismos de publicidade, mecanismos de interação social. Isso geraria um desgaste não só de pessoal, mas um desgaste financeiro que poderia ser utilizado. Então, quer dizer, essa é a resposta dada pelas Big Techs no sentido de serem, por que nós somos contra essa delimitação. Mas, por outro lado, a gente sabe que a instrumentalização econômica da utilização não só das informações, vocês são jornalistas ou os jornalistas em potencial devem saber mais do que ninguém que a informação ela é também um agente econômico, leva as populações para uma determinada posição econômica, política, social, uma percepção societária distinta, e isso, claro, na mão das Big Techs, isso é uma arma, enfim, que pode ser instrumentalizada de modo econômico, de modo absurdo. Para além disso, há também a figura dos extremismos, né? A figura dos extremismos é um ponto central na necessidade que se tem no estado contemporâneo, no momento contemporâneo que a gente verifica, em que os estados, às vezes, existem estados que têm faturamento, um produto interno bruto que é menor do que o faturamento de uma Big Tech. E esse enfraquecimento das instituições estatais, que são aquelas que têm o legítimo poder acerca da criação das legislações ou da criação das políticas públicas ou, enfim, dos mecanismos econômicos de manutenção do poder, às vezes as Big Techs são mais poderosas do que o próprio Estado. E quando elas conseguem instrumentalizar isso através das populações, ou da população, enfim, dos coletivos necessariamente, sobretudo, claro, você não vai tornar extremamente popular algo que defenda, digamos, a democracia participativa. É muito mais fácil você cooptar pessoas para ideologias um pouco mais atreladas a fundamentalismos, a totalitarismos, a percepções distintas da sociedade, muitas vezes com a figura das fake news ou dessas figuras mais, né, de informações falsas, e isso leva uma instrumentalização política, e essa instrumentalização política tem nos trazido, tem nos mostrado, na verdade, uma demanda cada vez mais perigosa, né, que está cada vez mais próxima do poder ou da centralidade do poder, e nós precisamos de alguma forma regulamentar isso, porque fake news, ideologias totalitárias, qualquer que seja, de qualquer espectro político, elas não são benquistas
no momento em que nós estamos discutindo, por exemplo, liberdades, direitos e liberdades fundamentais, a manutenção da figura ou da instituição estatal, que é tão central e tão necessária no mundo contemporâneo. Eu acho que seria mais ou menos nesse sentido. Certo. E o uso indevido da informação, em alguns casos até criminoso no Brasil, é mais agressivo em momentos de disputa política, como o próprio Tribunal Superior Eleitoral constata em eleições, pelo menos desde 2016. É seguro afirmar que a aprovação do PL 2630 vai impor limites ao descontrole, à onda de desinformação, como vimos nas últimas eleições no Brasil? Certo. Eu gostaria de lhe dizer que sim, que seria o mecanismo mais efetivo, mais eficiente acerca dessa regulamentação. Só que, por outro lado, como primeiro nós não temos a aprovação do documento, do projeto, estamos galgando para chegar a essa figura da aprovação. Eu não saberia lhe dizer e também não gostaria de afirmar que esse projeto seria efetivo. Afinal de contas, a legislação ela é construída e após, né, a entrada em vigor é que nós começamos a poder perceber a sua fenomenologia, se está sendo eficaz ou não. Como nós nem temos essa figura ainda, o que eu poderia dizer para você é o seguinte: já existem mecanismos de regulamentação das Big Techs que estão produzindo efeitos muito positivos. No caso do Brasil, certamente, vai produzir muitos efeitos. Agora, se esses efeitos serão efeitos cabais que vão resolver o problema ou que vão conseguir regulamentar de forma efetiva, aí eu tenho minhas dúvidas e não chegaria nesse ponto de dizer ou de afirmar que ele vai ser, esse projeto de lei vai ser um projeto que tem, né, vai produzir a eficácia necessária para resolver todos os problemas. Essas são dinâmicas bastante complexas, nós já vimos, e a tramitação do projeto nos demonstra isso. São muitas emendas de cunho para tirar o efeito, para, enfim, fazer um véu de ignorância, um véu ali travando esse projeto para que esse projeto não consiga surtir os efeitos necessários. Como são agentes econômicos muito fortes, que têm um apelo e uma participação econômica muito efetiva, eu acredito que essas dinâmicas, né, até de lobby, de pressionamentos políticos, tendem a uma certa desnaturação do projeto ao longo do tempo dessa sua tramitação. Agora, se você me pergunta sobre a necessidade desse projeto, eu diria para você de modo cabal: sim, esse projeto é absolutamente necessário, essa regulamentação é absolutamente positiva e nós precisamos dela. Se ela vai produzir os efeitos, no futuro eu acredito que vai nos dizer. Professor Adriano, muito obrigada pela entrevista. E acaba aqui o programa Combate à Desinformação dos Campos Gerais. Até a próxima.